O tema é tempo. Eu pensei na questão e tentei não trazer para aqui uma apresentação de portfólio, mas sim evitar a literalidade, falar um bocadinho metaforicamente sobre a questão do tempo e penso que também é o propósito destas ações, Creative Morning, estes pequenos almoços, é interagir, ou seja, vocês estão aqui, eu estou aqui e o ideal é que me possam também colocar questões, desafiarem e saber se eu posso e consigo responder. Eu fui encontrar numa entrevista que dei há relativamente pouco tempo à revista Alumni à Universidade do Porto, e que são 10 segundos, mas que é um grande mote para começarmos a conversa. E o desenho. O desenho para mim é sempre uma espécie de tempo onde me encontro e tenho tempo para a reflexão, não é? E desde sempre... Pronto, eu disse isto numa entrevista e eu acho que é interessante, não é? O desenho é um tempo onde eu encontro o tempo para a reflexão. E efetivamente é por aí, muitas vezes, quase todas as vezes, que os projetos começam, não é? Pela instalação de um momento. Aqui nesta entrevista me saiu o tempo para o desenho, não é? É por aí que começam todos os projetos. Em termos de metodologia é assim que começa, ou seja, nós começamos em brainstorming, através do desenho partilhamos ideias e a seguir concretizamos. Achei particular esta questão do tempo. Depois, definir esta questão do tempo do desenho, eu gostava de partilhar. Vai ter dois momentos, provavelmente, esta minha apresentação. Dois projetos em concreto que se complementam. O primeiro... Agora é essa certinha. Aqui? Fantástico. Isto só prova aquilo que eu disse há bocado, ou seja, resolvo tudo pelo desenho e menos pelas questões digitais. Sou completamente inepto em relação aos programas. Viram vocês todos no centro e aonde? Portanto, não funciona. Funciona ao ritmo do Billy Vera, não é? Muito lentamente. E, efetivamente, eu preciso desse tempo para o desenho. Há bocado, numa conversa ao pequeno almoço, comentando com várias pessoas, eu digo, o meu tempo eu encontro a conduzir. Não é no chuveiro, não é na sanita, é a conduzir. Não sei explicar porquê, ou então é quando apanho um avião. Sinto que realmente tenho tempo comigo para pensar. Este projeto que vos mostro, para mim, tem um significado muito importante e tem uma relação com o tempo muito importante, literalmente. Porque é um projeto que demorou 2 anos a ser implementado. 2 anos é realmente um espaço temporal anormal, mas há aqui depois contrapontos muito marcantes. Demorou-me 10 segundos a apresentar a ideia. Não é? Eu disse à administração do Esporão, e que tal se fizéssemos a sinalética da herdade com pedras da própria herdade? E disseram que grande ideia, avança. Demorou 10 segundos, foi assim. A implementação do projeto demorou 2 anos. Porque o que vocês veem aqui parece extremamente
simples de executar. Levou-me, durante esses 2 anos, 15 a 20 viagens para a Herdade do Esporão. Como vocês sabem, não fica do outro lado da rua, fica a 4 horas e meia de viagem daqui, não é? E vamos tentar perceber a implicação que este tempo de projeto teve, não é? Primeiro que tudo, foi necessário identificar pedras que existiam no próprio espaço com dimensão para serem seccionadas. E estamos a falar de 40, 50 pedras. Portanto, houve um tempo de procura, de escavação, de percepção da morfologia da própria pedra, não é? Depois, a própria limpeza. Eu estou a falar em traços mais ou menos gerais, as etapas marcantes. Um outro tempo, uma outra viagem, foi a marcação, e curiosamente agora, olhando para esta imagem, consigo descortinar. Estão a ver aqui este rasquinho preto? Isto ainda está marcado, mas já desapareceu com certeza, um spray que eu fiz com a secção que queria cortar. E quando pensei neste projeto, pensei também na envolvência das indústrias locais. Reguengos está situado muito perto de unidades de pedreiras de corte de mármore e pedras, não é? Eu disse, por que não juntar a este projeto a tecnologia local? Para instruir quem cortava as pedras desta maneira, tomou um outro tempo, como devem imaginar. Porque uma coisa é serrar autenticamente pedras paralelepipédicas e é só colocar na serra e ligar o motor e esperar que a serra execute a sua tarefa. Neste caso concreto, foi preciso instruir todas essas pessoas no sentido que estas pedras amorfas, instáveis, tinham que ser fixas e a serra tinha que cortar pela secção indicada. Foi muito, muito especial e esse tempo de formação foi determinante. E depois o tempo de integração das equipas também, porque isto é mesmo equipas, ou seja, o diretor agrícola, a administração, os arquitetos paisagistas, quem executou a aplicação do texto, porque inicialmente eu pensava que o corte da pedra ela está oxidada, como estão a ver, não é? Isto é fruto da exposição milhares e milhares de anos à atmosfera, e nós tínhamos pensado numa aplicação de texto em aço, letras de aço. Quando se dá o primeiro corte, percebemos que são cinzentas. Afinal, tínhamos que contornar um problema e descobrimos que com uma fórmula muito simples, de stencil, portanto, conseguimos pintar as pedras. Houve também um tempo de reconhecimento aqui. Eu vou-vos dizer o que é que eu senti quando fiz este projeto. Eu tive que conquistar uma certa autoridade moral sobre quem executava os projetos. Porque eles não conseguiam, mesmo tentando reduzir a abstração, explicando, cortando uma pedra pequena, houve essa necessidade de dizer, não, o projeto tem validade, nós somos capazes, acreditem, acompanhamos. Houve esse tempo de gestão, de digerir todas estas etapas. No final, obviamente, essa autoridade estava conquistada e toda a gente estava, a concorrer para essa mesma corrente. As pedras foram todas alinhadas, para terem ideia, numa pista de aviação que a Herdade tem. Portanto, estamos a falar de uma grande escala, não é? Esta para mim é das mais interessantes, porque consegui uniformizar o piso onde foi instalada a pedra. Não tem este efeito aqui de montinho, estão a ver? Que hoje está diluído, hoje já está diluído. Não é?
e a relação com a escala humana. Estes momentos em que nós estamos aqui nestas conferências e nestas palestras correspondem um bocadinho ao efeito pavão. Eu estou aqui e dizer assim, olha que bonitos que nós somos, olha que trabalhos magníficos, não é? Já me fizeram uma apresentação, dizer que maravilhoso e tal. Portanto, isto é o nosso momento, estou a mostrar as penas mais bonitas que pode haver, não é? A realidade não é assim. A realidade não é assim. Isto são momentos, efetivamente, de grande prazer, mas no meio disto tudo há muitas tropeções e, em vez de pavão, às vezes parecemos galinhas depanadas. Este é um primeiro projeto que eu gostava de vos mostrar. Portanto, 10 segundos de briefing, 2 anos de execução. Podia resumir. Um outro. Este é outro projeto de pós-porão também. É uma escultura orgânica, digamos assim. 10 segundos também de briefing. Eu trabalho há 8 anos com o Esporão. Tudo o que vem dessa marca, desde vinhos a azeites, passa pelo ateliê. E o reconhecimento, ou seja, o estabelecimento desta autoridade também sobre os projetos assenta numa palavra: conquista da confiança. É por isso que se conseguem fazer briefings de 10 segundos para projetos de muitos anos. Porque numa relação entre quem encomenda e quem executa, e quem encomenda à partida reconhece-nos capacidade e qualidade, mas sabem o que é que quer, a maior parte das pessoas quer? É que essa capacidade e qualidade seja transferida para os seus próprios projetos. E enquanto isso não acontecer, há sempre um momento de desconfiança, de tensão. Não é? Estabelecida essa confiança, tudo é mais fácil. Eu hoje posso dizer que posso receber até briefings de telefone. Olha, o vinho é picante, ou o vinho, se tem sabor a pimenta, faz um rótulo. Porque a confiança, já sabemos como é que respiramos, já sentimos o cheiro, não é? As pessoas já nos conhecem. A mesma coisa aconteceu com este stand. É um stand para uma das maiores feiras de vinho do mundo, em Bordeaux, Vinexpo. Organiza-se de 2 em 2 anos e tem a particularidade, eu vou resumir a história, temos 20 minutos e eu quero passar à segunda parte da apresentação, que é um contraponto, e tem a particularidade de ser um stand revestido a vinhos. Mais uma vez, vinhos existentes na própria herdade. Geralmente, como devem imaginar, eu não assisto à instalação dos projetos, há instaladores que montam stands, que executam os projetos. Neste caso concreto, eu fiz questão e acompanhei a montagem. Por isso é que me veem aqui, não é uma fotografia encenada, sou eu a testar a profundidade da malha, não é? E acompanhei a montagem porque todas as vimos foram colocadas uma a uma, não é? Cerradas, e isto justifica a imagem que aparece nos folhetos, que não é nada mais, nada menos, não é? Do que, e já volto aqui, não é esta imagem. Sabem, isto aqui é o tempo de preparação, ou seja, antes de ser montado em Bordeaux, eu ensaiei e instruí novamente pessoas para o efeito que se pretendia criar. Houve um tempo para conquistar novamente a autoridade autoridade e controle sobre o projeto. Isto sou eu a demonstrar a colaboradores da empresa que montaram o stand como é que gostava de ver armada a cobertura, sendo que as próprias vimos também advêm da própria natureza. Essa era a ideia. Ou seja, é a própria natureza que contribui para responder ao programa de encomenda. E tive tempo de estar ao telemóvel, este também. Foram dias magníficos, 2, 3 dias de montagem, e passámos então à fase de construção.
todas as vimos foram cortadas, numeradas, para saber a sua posição relativa. Isto é uma fase do stand, eu não tive preocupação de trazer para aqui fotografia muito produzida, para vocês terem uma percepção do que era, e esta é uma caixa que acolhe armazém e 2 salas de reuniões. Esta é a escala. Podem ver o vídeo de construção deste stand no site do White Studio ou na página do Facebook do White Studio também. Ok? Cá está, estou a receber as VIMs com os headphones. Na altura não estava a ouvir o Billy Vera, mas sempre com música, porque preciso de ser estimulado. Estes são projetos realmente que têm esta dualidade, ou seja, tempo, conquista de uma certa autoridade moral para poder executar o projeto, porque sozinhos não o conseguimos fazer, e há o reconhecimento dessa autoridade perante outros. E depois eu comecei a pensar o que é que eu podia mostrar. E como segunda parte do próprio projeto, eu trago-vos um outro trabalho. Esperem, não digam nada. Ok? Como? Uma tecla de atalho, um F qualquer que faz isso automaticamente. Abandonando um bocado os trabalhos que têm programas de encomenda, passo para um outro nível. E posso-vos dizer que há 20 anos, há mais de 20 anos, que desenho instrumentos que conseguem mensurar o tempo. Dito por outras palavras, há 20 anos que desenho agendas, calendários. E ofereço, imaginem, ofereço no Natal. E ofereço aos amigos. Quer ser seu amigo? Há cerca de 2 anos ou mais, comecei a ter muitas solicitações para venda. Pela primeira vez estou a produzir agendas e calendários para vender. Abandonei essa prática benemérita, mas obviamente que ofereço com gosto, e é sempre no Natal que as oferecia. Eu vou-vos dizer uma coisa engraçada, a propósito do tempo. Eu tinha uma base de dados a quem enviava as agendas, era extensa, era o meu único instrumento de charme do ateliê, simpatia de promoção, dizer ao ateliê, o ateliê existe, estamos aqui, fazemos, e eu enviava cerca de 300 agendas para todo o país, para todo o mundo. Sabem quem é que me respondia? As pessoas que à partida tinham menos tempo. Aliás, passou a ser o meu critério para no ano seguinte repetir o envio. Eu só enviava a agenda no ano seguinte às pessoas que me respondiam. Eu nem queria que me agradecessem. Eu só queria que recebi. Obrigado. A maior parte das pessoas nem sequer diziam recebi, obrigado. Vou-vos dizer, presidentes de bancos, de fundações, esse era o que me respondiam. Das grandes empresas que uma pessoa às vezes nem imagina. Pagavam no seu cartão pessoal, muito grato pelo que me enviou. As pessoas com menos tempo é que, efetivamente, me davam um sinal de vida. E esses é que passaram a receber. Nos anos, foi o critério de seleção. E esta agenda em particular chama-se DIY, Do It Yourself. É uma agenda que tem 12 folhas soltas, que, por sua vez, contêm um desenho de 30 e picos selos ou mais, autocolantes, que se podem ir retirando. Está nesta caixa, não é? Que é uma caixa expositora, tem o tal livrinho à frente. Assim. Tem um envelopezinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais imagens. Pronto. Vamos começar por aqui. Tem um envelopezinho aqui, que é colocado na parte de trás, um livrinho em branco, e cada mês tem o seu design, tem a sua forma. E nós vamos retirando
um selinho e vamos marcando o nosso tempo à medida do nosso ritmo. Temos páginas em que temos muitos selos, temos às vezes muitas páginas seguidas de um selo só. E acho que o tempo tem muito a ver com isso, com esta questão também da viagem, da capacidade que nós temos, ou de ouvir Billy Vera, ou ouvir a AC/DC, também ouço. Depende da viagem, não é? E permite-nos a liberdade de escrevermos quando queremos e onde queremos. São, obviamente, também objetos de sedução. Gosto imenso de seduzir, gosto imenso de materialidade. O meu sentido mais apurado, para além da visão, e por isso é que, enquanto estava aqui a tocar Billy Vera, eu estive a tentar ver-vos a todos. Foi o meu tempo de observação. Ver quem estava a gostar, quem já estava farto, etc. Mas foi o meu tempo de observação. Mas o meu sentido mais forte é o tato. Eu aprecio imenso a materialidade. Por isso é que sou fascinado por sapatos. Uso sapatilhas, sou fascinado por sapatos. Tenho coleção, porque gosto mesmo dos pormenores, os ilhosos, as solas, os materiais, e tocar. E esta agenda é um pouco isso tudo. É a mistura de materiais. Vou-vos mostrar outra ainda mais elaborada. E cá está o tal envelopezinho, já está mais do que explicado. O livro é branco. São instrumentos de sedução. Do it yourself. Por fim, e penso que estamos a chegar aos 20 minutos, não? Não quero alongar muito mais daquilo que... Gosto de ser bem comportado, mas sou rebelde, digo-vos. Sou um pequeno diabinho. Não. Não? Já me devia ter dito. Este é um trabalho em madeira chamado Past and Future. Isto é mesmo sobre o tempo. A Past and Future é uma agenda. Lá está o efeito pavão. Ganhou um prémio nos Estados Unidos, um dos maiores prémios, Platinum Awards, da Graphics. Garanto-vos, quando recebi a notícia por telefone, que as minhas pernas tremeram. E, no fundo, interpreta o tempo de uma forma muito simples. Tem umas gavetas. Uma é o futuro e outra é o passado. E à medida que nós vamos utilizando as folhas e escrevendo também à medida do nosso ritmo, nós vamos preenchendo o nosso futuro e vamos colocando no nosso passado. Não é? Portanto, é muito simples. Eu acho que isto poderá ser a visualização do conceito sobre o tema desta nossa conversa. Também acho que o presente não existe. Não vamos entrar por estas conversas mais filosóficas, mas acho que existe um momento de futuro e de passado. O presente não o consigo identificar. E foi pensando um pouco nesta ideia de tempo e de presente que eu cheguei, talvez viajando. O processo foi todo mental. Não é? Disse, não, realmente nós conseguimos arrumar o nosso futuro numa gaveta e o nosso passado também numa gaveta, mas a felicidade não cabe numa gaveta. Ok? E assim funciona Past and Future em madeira. Desenhei depois estas reentrâncias laterais. Ok? E é assim. Hoje a agenda evoluiu. Fechada tem este aspecto. Hoje a agenda evoluiu e há bem pouco tempo, aliás no dia 24 de novembro, um bom amigo, já a longa data, francês, jornalista e agora dedica-se à atividade curatorial, digamos assim, conheceu este meu projeto e disse-me, eu tenho um gabinete que eu revisitei, ou seja, uma espécie de súmula de designers, faz-me uma peça única da Past and Future. E no dia 24 de novembro, no mês passado, há pouco tempo, levei para Paris estas 3 peças.
Isto eu posso mostrar de uma forma diferente, que é a Past and Future feita em aço, versão aço, 25 kg. Eu decidi atribuir a metáfora da vida ao tempo. A vida é pesada. E então executei-a em aço. Tem 25 kg, tem um grau de acabamento bastante, não é isto que eu quero, sofisticado, é personalizável, ou seja, é customizável, portanto podemos colocar aqui o nome a quem é dirigida, mas tem este acabamento. E está exposta neste momento na Colette, em Paris, e na Maison Molière, número 40. Um outro pormenor. Esta imagem é fechada. Estão a ver como conseguimos avançar, ou seja, conseguimos espessar sempre, ou atribuir layers à noção do tempo. Quem à partida dizia a Past and Future em madeira não pode ter um upgrade. Não, tem upgrades. Eu tenho mais idade, tenho mais capacidade para perceber esses upgrades do que quando era mais novo. Perdemos qualidades numas coisas, ganhamos noutras. Isto é um pormenor da Past and Future. Isto está relativamente bem fotografado, para não dizer muito bem fotografado. Muito tempo de produção. Uma peça destas demora cerca de 2 meses a ser executada. E a última imagem que tenho para vos mostrar é esta. E 20 minutos? Vamos aí. E cumpre um bocado o programa que tinha pensado. Primeiro, a fase dos projetos, que exigem o tempo literalmente, e a noção de briefing e ao mesmo tempo a noção de execução, e o tempo de execução. E por outro lado, estes objetos que nos permitem medir o tempo. Eu acho que se esses momentos não forem caldeados com parcimónia QB, não são autoridade. Eu não dizia que era autoridade, chamar-lhe arrogância. Não é? Isso é bastante diferente. Eu acho que a arrogância está muito próxima à questão da autoridade. A autoridade tem a ver com a instalação de fatores de confiança. Eu, por exemplo, eu fiz o meu doutoramento aqui também no edifício ao lado, na Biblioteca Municipal do Porto. Está aqui. No início, pensava que ia resolver em Lisboa e vim a descobrir que o meu território de estudo, tive 7 anos a investigar as primeiras páginas dos jornais, sou obsessivo também em relação depois destas coisas, naquilo em que me meto sou obsessivo. Isto foi geral, acho eu. Estamos sem eletricidade. Porque o meu monitor é o único que funciona, portanto sou privilegiado. Quando cheguei à biblioteca, disse, olha, eu quero fazer um trabalho sobre as primeiras páginas dos jornais e queria fotografar, queria ver a coleção. Então, desde quando? Olha, queria o Comércio do Porto, o 1º de Janeiro e o Jornal de Notícias. Portanto, desde 1854 até agora, olharam para mim e disseram, este gajo é doido, literalmente. O que me deram foi uma janela, parecida com aquela que está lá ao fundo, e disse, olha, tem aí uma mesa, vá consultando e vá fotografando. E eu, com essa mesa, pedi autorização para instalar uns tripés, umas luzes muito manhosas, e comecei a ir com uma formiguinha diariamente a fotografar os jornais. Ao fim de um ano, talvez menos, já foi há muito tempo, eu não consigo precisar nas datas, perceberam que o trabalho, que eu era formiguinha. E então disseram assim, olha, talvez aqui tenha metade da sala. E assim sucessivamente, vou fazer a história muito curta, não é? Ao ponto do diretor da biblioteca começar a ir visitar-me,
ao fim de 5 anos, 6 anos, eu garanto-vos que tinha a maior sala da biblioteca para mim e tinha toda a gente a colaborar comigo. Toda a gente. Eram funcionários, eram diretores, estava tudo tão entusiasmado. Eu já tinha o maior estúdio fotográfico instalado lá dentro. Já trabalhámos todos, inclusive de máscaras, com luvas, porque a poeirada era tal que aquilo era inacreditável. Eu estou a descrever aquilo que, em meu entender, é o estabelecimento daquilo que é a autoridade sobre determinado projeto, ou seja, pela ação, pela coisa mais básica. Somos persistentes, levamos a nossa mensagem até onde queremos e foi em silêncio. Eu não tive... Porque que se acredita mesmo naquilo que se está a mesmo, fazer. exatamente, porque eu sou teimoso, sou provocador, não é? Quando eu pedi para executar isto em aço, a primeira reação do executor foi: não é possível. Eu disse: não acredito. E se fizéssemos assim, se estássemos assado, etc. Eu acho que é sempre o grande sucesso, é isto, obviamente, que contribui para o estabelecimento daquilo que é a autoridade, é a capacidade que nós temos de falar, ou no fundo é o domínio de determinado assunto. É o domínio de determinado assunto, basicamente é isso. Caso contrário, é a arrogância. Não é? É a mesma coisa que vocês agora me pedirem para falar sobre pontes. Pontes. Eu não tenho a menor noção sobre pontes. Agora, se começasse aqui a fazer um discurso elaboradíssimo sobre pontes, acho que estaria a ser arrogante. Para sermos cumpridores, para utilizarmos o tempo na verdadeira dimensão, e acho que tem que ser assertivo nas soluções. Chegar a um momento e dizer: é isto. Tem que haver aqui um momento de corte e mais vale uma não decisão, uma má decisão do que uma não decisão. Sempre, vale sempre isso. Aliás, aquele ditado português fabuloso: quem casa não pensa, quem casa não pensa, quem pensa não casa. Não é? Portanto, tem a ver com este momento, um certo momento de inconsciência. Não é? Inconsciência porque nós não temos consciência da importância do momento. E tem a ver com esse risco. É um tempo de corte, de conclusão. É aqui que paramos. Isso faz com que o trabalho se conclua. Não é? Advém também muito da experiência. Outro fator que é relevante para a questão da gestão do tempo é a pressão. Nós estamos ainda por cima muito junto ao Equador e o Sol exerce uma ação na hipófise e isso faz com que nós fiquemos preguiçosos. Somos latinos, não é? Está o tempo bom, vou dormir mais tarde, copos de vinho, noitadas, isso faz com que tudo seja, não é? Mas a culpa é da hipófise, o Sol na hipófise. Portanto, a questão tem a ver muito com isso, ou seja, a pressão também é um fator muito importante, não é? E eu gosto de usar uma expressão que é capacidade de focar. À medida que tens mais experiência nos projetos, à medida que vais... Não é só a experiência, eu acho que também tem a ver com o espectro de projetos que vais atravessando na própria vida. Vais ter mais capacidade de focar. Isso permite-me olhar para todos, não sou nenhum bruxo, mas permite olhar para todos e perceber, ter uma percepção. Há um livro que eu gosto muito, muito mesmo, que é o Blink, do Malcolm Gladwell, que é a primeira impressão que nós temos sobre qualquer coisa. Isso associado ao facto de que o corpo sabe primeiro do que a cabeça, faz de nós umas máquinas poderosíssimas. Não é? O corpo sabe primeiro do que a cabeça, tudo. E nós temos um blink sobre as coisas, automaticamente. Aquela pergunta tola: conheceste tal pessoa, o que é que achas? Não tive muito tempo com ela, não é? Não deu para perceber. Não é verdade. Nós temos o glance, que dá para perceber pelo olhar. As pessoas encantam-se pelo olhar, não é? E depois o corpo ajuda, certo? Isso dá-nos capacidade de focar nos projetos, de perceber: é este o momento, é por aqui, é por ali. No Porto,
eu não acho que tivesse pouco tempo. 1 mês e meio debaixo desta equação toda para definir uma proposta, e o briefing era uma ideia para a cidade, não era fazer milhares de coisas para a cidade. O resto surgiu todo, exatamente, o resto surgiu depois. Eu posso dizer que ainda continua. Ainda continua. Portanto, há um certo equívoco entre aquilo que era o convite para, e é sempre uma eterna questão, e penso que os meus concorrentes erraram nessa perspectiva, e hoje eu posso dizer diplomaticamente que erraram redondamente. Quiseram mostrar muito, quando o que interessava era mostrar o bom da ideia, o melhor da ideia. Eu não gosto muito de adjetivar desta forma, mas sim a pertinência da ideia. Esta é que é talvez a forma mais correta. A pertinência da ideia e não a dimensão. Portanto, nós concentramos o esforço todo numa ideia. Eu suportei a apresentação da imagem do Porto em 3 ou 4 artefactos. Uma t-shirt, cartaz, um livro e um motion. Vocês conhecem por aí. Mais nada. E, obviamente, num discurso, numa argumentação, não é? Onde expus a ideia. Não tive que demonstrar como é que é um site, como é que é um livro, como é que é um autocarro, como é que é a pessoa, ou seja, até porque, e vão-me desculpar, quando vejo apresentações de empresas cheias de pessoas, desconfio logo. Não é? Desconfio. Parece que há uma espécie de demonstração lá está, eu olho para o Gil, é a conquista da autoridade pelo número. Somos muitos, somos bons. Não é? A ideia da agenda em aço tem a ver com isso, porque às vezes penso que nós devíamos entregar os nossos projetos em placas de ferro, para dizer assim, pá, nós pensámos tanto, que isto é imensamente pesado. Porque se apresentarmos o projeto numa folha, parece que não valorizamos o projeto. Não é?